Fala galerinha, tranquilo? O que acontece? Como for comunicado para vocês, a gente vai ter a sondagem pedagógica, que é nada mais do que algumas questões que a gente usaria, né, como meio de avaliação, mas enfim. O que acontece? Eu optei por utilizar aquela matéria que nós trabalhamos lá no primeiro bimestre, que é justamente para a formação, né, da Primeira Guerra Mundial, como que esse conflito se gera. E nada mais claro e evidente que a gente trabalhar por fases. O que isso significa? A gente vai precisar entender que a Primeira Guerra Mundial é o primeiro grande conflito que envolve diversas nações. Por isso que ela é chamada de Primeira Guerra Mundial. Outro ponto que eu preciso que vocês entendam é que, Murilo, por que ela é a Primeira Guerra Mundial se o palco desse teatro, o palco dessa guerra é a Europa, o continente europeu? Simples, porque a gente vai ter como cenário, né, como agente, palco dessa guerra, a Europa, contudo, vai ter a inserção de vários países que não compõem só o continente europeu, mas assim como os Estados Unidos, enfim, Japão, que vai estar também, mas isso é para outra hora. Outro ponto que eu preciso que vocês entendam são os antecedentes, o que gera, como é que está a sociedade naquele momento. Primeiro, eu preciso que vocês levem para o coração isso aqui, ó, Belle Époque. A França, principalmente, vivia um período de prosperidade. A Europa vivia um período de prosperidade da extração burguesa, das grandes detentoras do capital. O que isso significa? Que nós vamos ter uma imagem pintada, retratada, que é aquele momento, o final do século XIX para o século XX já, que a Primeira Guerra acontece em 1914, e vai até 1918, esse período que antecede esse final do século XIX e século XX, a Europa estava vivendo o melhor período de ascensão cultural, econômico, que é uma tremenda falácia, mas vocês vão ver o porquê, beleza? Ou seja, a Belle Époque é uma transfiguração, uma representatividade numa sociedade que não estava de fato vivendo uma época calorosa, uma época bela, beleza? Outro ponto é justamente as crises nos Balcãs, ou que a gente pode chamar de barril de pólvora. Por que barril de pólvora, Murilo? Porque a região dos Balcãs era uma região de intensos conflitos por conta do pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que isso significa? Que estava ali uma construção de domínio daquela região para aprimoramento, né, da sua economia e automaticamente controle daquela região para a ascensão política. Quanto mais terra, automaticamente mais poder. Quanto mais poder, mais riqueza, beleza? O que vai gerar uma série de crises, série de conflitos na região dos Balcãs, que a qualquer momento poderia explodir um conflito. Tanto que o pontapé inicial para a guerra é justamente ocasionado nesta região, beleza? Outro ponto, outro aspecto necessário é justamente o neocolonialismo. O que isso significa? Se eu separar neo é novo, colonialismo, colonização. Isso é muito claro e evidente quando a gente tem no século XIX, no início do século XX, a partilha da África e da Ásia. Se olharmos as fronteiras da África, veremos que é sempre o quê? Cortes muito lineares, muito retos, como se fossem partidos. De fato, e foi. Beleza? Só que todo mundo fica satisfeito com essa partilha, Murilo, na Europa? Óbvio que não. Alguns países, como Itália, como a própria França, ficam insatisfeitos com a má partilha do continente africano. Eles estão preocupados com a hegemonia africana, estão preocupados com o povo africano. Não estão preocupados. Estão preocupados em si em quê? Pela insatisfação da partilha, onde alguns países, como a Inglaterra, possuem áreas primordiais, a Alemanha tem áreas a França tem áreas muito extensas, a Inglaterra tem, porém a Itália e a Alemanha saem perdendo nessa partilha, tá? É outro ponto de descontentamento. Outro aspecto é o revanchismo francês. O que isso significa, Murilo? Que a França fica, né, com a
uma sede de vingança por conta da perda, né, da Guerra Franco-Prussiana, sabe? E outro aspecto, por último, mas não menos importante, é justamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na Sérvia, aonde que vão ser culpados, né, a Sérvia pelo início da guerra, pelas aquelas questões, né, que ocorrem de fato o conflito, gerando o início da Primeira Guerra Mundial. Entendendo os antecedentes, automaticamente você entende os fatores. Quais são os fatores? A gente vivia no período da Bela Época, né? Eles viviam na Bela Época. Porém, por ser uma época próspera, dava uma ideia de que nós estávamos vivendo uma paz armada, quando na verdade era completamente o oposto. Os países europeus estavam vivendo uma paz armada, porém, em contrapartida, o que significa paz armada? Um período de entre guerras, de guerra, mas em contrapartidas, estavam correndo na produção bélica, o que a gente vai chamar de corrida armamentista. Outro ponto que é crucial é justamente o fator que leva esses conflitos, que é justamente a busca por hegemonia econômica, política e, né, diplomática até certo ponto. Por quê? Porque se eu controlo a economia de algum lugar, automaticamente eu obtenho maior riqueza. E outro fator é a política de aliança. Essa política de aliança é fundamental. Por que é fundamental? Porque é a partir dessa política de aliança que nós vamos ter os primeiros grupos que formam, os primeiros países que dão início à guerra. O que isso significa? Eu vou ter, de um lado, a tríplice aliança e do outro lado eu vou ter a formação da tríplice entente. O que isso significa, Murilo? Que são grupos de países que estão voltados com um objetivo em comum, beleza? Tem inimigos em comum e interesses muito próximos. Vamos entender isso aqui, ó, tríplice entente. A tríplice aliança é formada, lembra? Vamos colocar Alemanha. Outro império que estava aliado à Alemanha, Império Austro-Húngaro. E por último, a Itália. Beleza? Do outro lado, o outro grupo é formado, como é que é a Inglaterra em inglês? England. Ou seja, com Inglaterra liderando, França e quem? Inglaterra, França e Império Russo. Murilo, é a atual Rússia? Não, não é. É o Império Russo, compunham a região maior. Vamos entender o porquê que se formam dessa forma. Primeiro ponto, revanchismo francês, lembra? Ou seja, a Alemanha é o que hoje a gente chama, a atual Alemanha, que antes era chamada de Prússia. Ou seja, a Alemanha tinha um revanchismo com a França. E assim sucessivamente, beleza? Outro fator, a Inglaterra tinha uma rivalidade muito grande, economicamente falando, com a Alemanha. Ou seja, os dois tinham um inimigo em comum, sabe? E outro ponto é o Império Russo, que estava insatisfeito com o pan-eslavismo, que é o domínio da região dos Balcãs, ou seja, travava um conflito direto para o domínio daquela região. E a Itália não tinha um inimigo em comum necessariamente por vias muito próximas. Contudo, estava insatisfeita com a partilha da África, ou seja, por conta do neocolonialismo. Tranquilo até aí? De boa, né? Agora a gente precisa entender como que funciona
Como que vai funcionar a guerra de fato? A gente entendeu os antecedentes, os fatores que geram, contudo, eu preciso entender como que essa guerra vai se desenvolvendo ao longo desses 4 anos, tranquilo? O primeiro ponto, deixa eu apagar esse aqui rapidinho. Calma aí. O primeiro ponto, eu preciso que vocês entendam, de início logo de cá, é o ano de 1914. O ano de 1914 ele é crucial, porque é justamente o ano inicial dessa guerra. Aonde a gente vai denominar que a guerra vai ser chamada de Guerra de Movimentos. O que isso significa, Murilo? Guerra de movimentos é justamente o momento onde as tropas estão avançando e outras se defendendo. Nesse primeiro caso, nós vamos ver a tríplice aliança, avançando e a tríplice entente recuando. Ou seja, a gente vê que a Tríplice Aliança ela vai ganhando espaço dentro do cenário da guerra, enquanto a Entente vai se retraindo, se defendendo. Tranquilo até aí? Outro ponto que eu preciso que vocês entendam é justamente a Guerra das Trincheiras. Isso aqui não é bom, não. A Guerra das Trincheiras é justamente o momento onde eu tenho uma equiparação de forças. E começa um momento de pouco avanço, visto que os países estão localizados numa região mais plana, por conta para formar as trincheiras, e não tem tanto combate. É o momento onde a guerra dá uma travada. E esse momento vai de 1915 a 1917, ou seja, eu tenho 2 anos de guerra praticamente travado, aonde ninguém avançava, mas também ninguém recuava, ok? Com isso, começa a gerar uma insatisfação muito grande por parte do Império Russo, por parte da população russa, com os gastos que o Império Russo estava tendo com a guerra, e começa dentro da Rússia uma revolução, ou seja, a gente vai ter a revolução do proletariado ou a revolução russa. O que significa? Que em 1917 passa a ser o ano da virada da guerra. Em 1917 eu vou ter a saída do Império Russo, a saída do Império por conta da Revolução Socialista que estava sendo eclodindo na Rússia, e a entrada dos Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos entram, Murilo? Simples. Os Estados Unidos ele era o maior financiador da Tríplice Entente. Ou seja, automaticamente ele primeiro entra para defender os investimentos dele, para defender a própria economia. Tranquilo? E um fator crucial nesse aspecto é que um porta-avião russo é bombardeado por navios submarinos alemães. Ou seja, ele tem 2 principais aspectos. Primeiro, defender a economia, e segundo, se retratar de forma enérgica com a Alemanha, visto que os submarinos alemães afundaram um porta-avião dos Estados Unidos. Tranquilo? Ninguém entra porque é bonzinho, entra com um objetivo econômico maior. Safo. Tendo em vista esses aspectos que nós já entendemos, eu vou precisar que vocês venham comigo e entendam melhor como que se dá o final da guerra. A gente vai ver que a partir da entrada dos Estados Unidos, a guerra muda de direção.
enquanto a Tríplice Aliança, né, avançava de forma muito pertinente e ganhando espaço na guerra, com a entrada dos Estados Unidos começa a virar o jogo. A Entente começa a avançar e a Aliança recuar. Tranquilo? E com isso, a guerra vai se desenvolvendo até que chega o grande ano de 1918. 1918 é marcado por uma série de tentativas de encerrar a guerra, visto que não há vencedores sem custos, sem consequências. A guerra ela gera consequências irreversíveis na população e na economia de um país, visto que há um gasto exorbitante na manutenção, tanto das tropas de uma região, como de transporte, produção bélica, né, no caso de munição, de armamento, enfim. Então vem as tentativas de paz, ou seja, é um ano onde as potências reconhecem que é necessário parar a guerra e com isso vem uma série de tratados. Uma série de tratados. O primeiro tratado é o Tratado de Wilson. O que isso significa? São algumas medidas que o Wilson, a golpe dos Estados Unidos, joga para a França e a Inglaterra. Fala assim, olha, o que vocês acham de a gente apresentar esse tratado de paz? A Inglaterra e a França faz o quê? Veta. Dando sequência a esse fato, nós vamos ter um tratado final, o que decreta o final da guerra, que é justamente o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado construído, né, pela Tríplice Entente, a vencedora da guerra, e que gera uma crise muito grande na Alemanha, visto que culpa a Alemanha pelo desenvolvimento da guerra e que gera algumas medidas. Que medidas são essas, Murilo? Nós vamos ter, por exemplo, a culpa da guerra passa da Alemanha, culpa a Alemanha pela guerra, há um controle, uma limitação na economia alemã, porque já uma retração na economia alemã, porque como a Alemanha vai ser culpada pela guerra, automaticamente a Alemanha deve pagar um ressarcimento aos países que formavam a Entente, ou seja, a Alemanha fica mergulhada em dívida, o que gera não só uma crise econômica, mas uma crise social e de emprego também, visto que as pessoas passam a não ter emprego e passam a morar na rua, porque não tem como pagar, passam a ter fome, enfim. E devolução dos territórios, ou seja, principalmente a Alemanha tem que devolver à França o território da Alsácia-Lorena, que foi tema, né, da Guerra Franco-Prussiana. E por último, mas não menos importante, o quê? O controle da indústria bélica e do exército alemão. Por que isso, Murilo? Se eu controlo a produção de armamento de um país, automaticamente eu enfraqueço ele militarmente. Então, eu meio que amarro ele a não cometer uma outra guerra ou controlo ele para que ele não promova uma revolta, uma revanche contra mim. Tranquilo? E por último, mas não menos importante, a consequência dessa guerra. Quais são as consequências? Vamos entender isso. Consequências. A primeira consequência é que eu vou ter um número de mortes absurdo para ambos os lados. Tranquilo? Vou pegar isso aqui. Morte para tudo que é lado. Outra consequência
eu vou ter a hegemonia estadunidense, ou seja, hegemonia dos Estados Unidos economicamente falando. Por quê? Porque é um país que não tem nenhum tipo de conflito no seu território, tampouco no seu continente, e também o quê? Os países estão endividados por conta do financiamento, do dinheiro emprestado que os Estados Unidos dá para a Tríplice Entente. Consequentemente, esse dinheiro tem que ser pago. E se os países estão quebrados por conta de uma guerra, quem sai vencendo no campo econômico? Os Estados Unidos. E por último, a gente vai ter a reformulação das fronteiras. O que isso significa? Que os países vão, de fato, se formar e vão construir um novo mapa, principalmente no continente europeu. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima.